Há um tempo eu tive uma entrevista de trabalho num call center aqui na Colômbia, onde precisava-se falar português, porque era uma linha de atendimento brasileira. Então eu cheguei na entrevista a falar com este sotaquezinho lindo e fui rejeitado, porque a pessoa que me fez a entrevista disse que a língua que eu falava era diferente da língua que se fala no Brasil. Eu fiquei, como assim? Eu falo português, no Brasil se fala português, não é? Não. Para essa pessoa no Brasil se fala brasileiro. Vocês acreditam? Pois é, resumindo muito, isso foi o que aconteceu. E tenho de aceitar que depois disso tudo, a questão do sotaque do Brasil e o sotaque de Portugal tornou-se pessoal. Como uma pessoa pode me dizer na minha cara que eu não estou a falar a mesma língua que ela está a falar? Eu não acredito. Olha, se eu estivesse a falar uma língua diferente, você nem poderia me responder, nem entender. É incrível. Antes disso tudo, quando eu escutava esse tipo de coisas, ou até mesmo quando eu lia esse tipo de comentários, eu até achava engraçado. Mas depois de que eu fui uma vítima dos preconceitos, estou a brincar, depois de que isso acontecesse, foi quando eu comecei a levar a sério. Então, no vídeo de hoje, eu vou desmentir isso que para muitas pessoas é um fato. E digo pessoas porque isto é uma questão de pessoas, não é uma questão de brasileiros ou de portugueses. A gente primeiro pessoa antes que qualquer outra coisa. E eu faço este esclarecimento porque na maior parte das vezes eu acredito que não é preciso fazer ressalvas. Mas logo depois percebo que sim. Então, primeira ressalva. Este vídeo não é para assinalar uma nacionalidade. Gente boa em todo canto do mundo. E gente parva também, infelizmente. Há pessoas que têm sido rejeitadas pelo seu sotaque brasileiro. Há pessoas que têm sido rejeitadas pelo seu sotaque tuga. O propósito do vídeo desmentir isso que para algumas pessoas é um fato e tomara que serva para aproximar essas pessoas que acham que são mais as coisas que os afastam que a que os unem. Então, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo. Mas antes, o meu nome é Eric Monroy, eu sou colombiano, músico e criador deste canal que tem como propósito ser uma ponte entre a lusofonia. Bora lá com o vídeo. Ora bem, para perceber se no Brasil hoje em dia se fala brasileiro, vou comparar as diferenças que tem o português entre si com as diferenças que outra língua espalhada pelo mundo pode ter. Exemplo, o espanhol. E eu, sendo conhecedor das duas línguas, eu acho que pode ser uma comparação justa. Pronto, uma das primeiras coisas que o pessoal diz na hora de falar ao respeito das diferenças que o português tem entre si é a pronúncia. E vamos começar por a pronúncia do R. Como exemplo, a palavra carro, que pode ser pronunciada carro, carro ou carro. Uma pronúncia ainda menos frequente, mas que também existe. E no caso da palavra ar, pode-se pronunciar desse mesmo jeito e também ar, ar ou ainda mais forte, ar. E no caso do espanhol, o R tem as seguintes pronúncias: carro, que é a pronúncia padrão, carro, que é uma pronúncia menos frequente no espanhol, mas que existe, e este R duplo também pode-se pronunciar tipo roça, que é a pronúncia da Costa Rica, jossa, que é uma pronúncia principalmente na Argentina, e a pronúncia do R sozinho, exemplo em palavras como estar, que é a pronúncia padrão, estar, que também é a pronúncia da Costa Rica, estar, que é uma pronúncia do R mais forte, que é muito comum em Medellín, Colômbia. E também estal, que é uma pronúncia muito comum no Porto Rico, em Cuba e na Venezuela. Também existe outra pronúncia do R sozinho, que neste caso acontece no meio das palavras, exemplo na palavra parte, que em Cuba e na Cartagena, Colômbia, pronuncia-se parte. É muito curioso.
Então, neste ponto, o espanhol é ainda mais diverso que o português. A seguinte é a pronúncia do S, que no caso do português, exemplo na palavra país, também país, e há uma terceira pronúncia que tem o S um pouquinho mais forte, tipo país. No caso do espanhol, o S também tem várias pronúncias, exemplo na palavra estaba, que é a pronúncia padrão. Também a pronúncia estaba. E esta é uma pronúncia muito comum no espanhol falado na Espanha e no espanhol falado na Colômbia no sotaque paisa, que é um sotaque falado na região andina colombiana, mais exatamente en el eje cafetero. Também existe uma terceira pronúncia onde o S é trocado por outro fonema. Neste caso é a pronúncia caribenha e esta mesma palavra fica estaba, que é como se o S virasse um R no caso da pronúncia em português. E no caso da pronúncia em espanhol, é como se virasse um J, porque no espanhol o J tem som de J. Então, neste caso, a pronúncia do S no português tem 3 pronúncias e no espanhol também. Então é um empate. A seguinte é a pronúncia do D, que tem som de D como difícil e também uma pronúncia que é difícil, não é? E no espanhol não existe uma diferença na pronúncia do D a nível geral, mas existe uma característica que poderia ser considerada uma mudança de pronúncia. Exemplo no caso da palavra cansado, que é a pronúncia padrão, muito comum, exemplo no México, mas também existe uma pronúncia mais leve, tipo cansado, que o D fica muito leve, mas muito leve, e esta pronúncia é muito comum na Colômbia. Neste caso, na pronúncia do D, o português tem 3 pronúncias e o espanhol 2. Ponto para o português. A seguinte é a pronúncia do T, exemplo em palavras como positivo, positivo e no espanhol a pronúncia do T não sofreu mudanças, mas há outros fonemas que sim sofreram mudanças, como o caso do Y. Exemplo, na palavra yo, na Argentina tem som de xó. Também na Argentina e no Paraguai tem som de jó, tipo o som que tem o J português. Também pode ser pronunciada como eu disse no começo, yo, que é mais leve, é diferente, e é a pronúncia padrão. E também há uma última pronúncia que é io, a pronúncia caribenha. O Y vira um I, io. Neste caso, na comparação do T e o Y, já que o espanhol não tem diferenças na pronúncia do T, lembram? O T tem 3 pronúncias e o Y tem 4. Então, o ponto é para o espanhol. Ora bem, outras diferenças na pronúncia seriam, exemplo, a pronúncia da sílaba T em palavras como presente, também pode ser presente ou presente em algumas regiões do Brasil. E novamente no espanhol não existe uma diferença na pronúncia desta sílaba, mas existe uma mudança na pronúncia do CH. Exemplo, em palavras como noche, essa é a pronúncia padrão, mas no norte do México, essa mesma palavra pode-se pronunciar noche, tipo o som do CH em português. Sh. Nesta comparativa, o ponto é para o português. A seguinte é a pronúncia da sílaba DE, que em palavras como saudade fica com som de, isto, obviamente, em Portugal. Também saudade e saudade em regiões do Brasil. No espanhol também não existe diferenças na pronúncia da sílaba D, mas também há outras diferenças de pronúncia, como no caso do TRE, em palavras como sastre, muestre, que podem ficar sastre, muestre. É como se a pronúncia tre ficasse quase como um che. E de fato também pode existir esse tipo de pronúncia. Exemplo, a palavra muestre poderia ficar mueche
Isto acontece em regiões principalmente da Colômbia. Aqui novamente o ponto é para o português, com 3 pronúncias e no caso do espanhol, com 2. A seguinte diferença é a pronúncia do L no final da palavra, que no caso de Portugal, a pronúncia fica final, final, e no caso do Brasil fica como se fosse um final. Novamente, no caso do espanhol, não existe diferença na pronúncia do L, mas sim existe uma diferença na pronúncia do J, que no caso do espanhol, como eu já disse, o som é J, que pode-se pronunciar tipo J, muito leve, que é, em termos gerais, a pronúncia padrão, e J, uma pronúncia mais forte, que é muito comum na Espanha e no México. A pronúncia do L tem 2 pronúncias e a pronúncia do J, no caso do espanhol, também tem 2 pronúncias. Quer dizer que é um empate. E a última é a pronúncia do C e do Z, que a nível geral, na América Hispânica tem som de C cedilha e na Espanha tem um som muito parecido ao TH do inglês. Ou seja, na América Hispânica a palavra sapato soa sapato. E na Espanha soa zapato, ou cereza, ou Andalucia, etc. E olha, não encontrei uma 8ª diferença na pronúncia do português. Sei lá, se calhar estou a esquecer alguma coisa, mas podem me dizer nos comentários, porque neste momento não me lembro. O que quer dizer que o espanhol tem, como mínimo, 8 diferenças. Porque se calhar também estou a esquecer alguma diferença do espanhol, não é? E o português 7 diferenças. O espanhol teve 2 pontos, o português 3 pontos, quer dizer, em 3 ocasiões o português teve mais diferenças que o espanhol e houve 2 empates. Mas, em termos gerais, o espanhol tem 26 diferenças de pronúncia e o português 24. Quer dizer que na questão da pronúncia, o espanhol é ainda mais diverso que o português. E obviamente, estas são as pronúncias mais relevantes na língua, não é? Mais comuns, porque efetivamente têm de haver outras pronúncias que são muito regionais, mas que neste vídeo não estou a falar disso. Ainda assim, eu acho que para ser justos, poderia ser um empate. Mas, o que vocês acham? Ainda falta falar das diferenças que existem em palavras que são a mesma, mas que o seu significado é diferente. Ainda temos de falar da gramática e também dos pronomes de tratamento. Então fique atento porque não percas o resultado desta comparativa. Comparativa? Pronto, este foi o vídeo de hoje. Lembra-te de subscrever-te ao canal para que não percas nenhum dos vídeos que eu vou continuar postando aqui no YouTube. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!